Tu conhece o Jeff the Killer, mas já ouviu falar no novo Jeff the Killer? Ele é muito mais perturbado e tem detalhes impressionantes e retira as dúvidas de muita gente. Eu sou a Mari, espero que vocês estejam bem. E guys, hoje eu vou contar pra vocês a creepypasta do Jeff the Killer. Mas não aquela antiga que deu medo em toda uma geração e que inclusive tem envolvimento com um crime. Na verdade, envolveram ela num crime muito grave e que muita gente diz que ela é uma péssima creepypasta, que ela foi muito mal escrita e que ela deixa várias dúvidas no ar. Não. É sobre uma nova creepypasta do Jeff the Killer. Eu vi ela no canal do Pastra, que ele reescreveu a creepypasta em quase 2 horas, porque ela é cheia de detalhes nos personagens e nas cenas. E também no canal do Viral Quest, que ele fez um resumo. E daí eu resolvi trazer pra vocês do meu jeitinho. Os 2 vídeos vão estar aqui na descrição e boa sorte pra quem ficar, porque ela é muito perturbada e ela dá aquele sentido pra história que muita gente sente falta. Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te contar. Mas antes, tudo que eu vou estar usando vai estar na descrição e eu tenho um desafio pra vocês de chegar até 100 inscritos nesse canal. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A chuva caía furiosamente sobre Carter Lander naquela noite. Os trovões rasgavam o céu como chicotes dos deuses, e os relâmpagos iluminavam por um instante os escombros daquela cidade esquecida por Deus. Era como se aquela tempestade tivesse sido chamada por algo ou alguém, que despertava junto com a escuridão. Naquela noite, um homem chamado Jay Douglas estava afundado em garrafas vazias e problemas mal resolvidos. Ele lutava contra o sono no seu apartamento imundo. Os relâmpagos cruzavam as cortinas negras daquele apartamento, que de tão velhas já não bloqueavam mais a luz direito. Mas o que realmente impedia Jay de dormir era o som. O trovão parecia que vinha de dentro do seu peito. Às 2 da manhã, um estrondo maior do que os outros acabou acordando ele. Ele acordou de maneira brusca, derrubando as garrafas vazias ao seu lado e deixando o abajur cair no chão, que começou a rolar, amplificando a dor que ele sentia na cabeça, como se tivessem navalhas dançando em seu crânio. Mas ali no meio da ressaca, Jay percebeu que tinha algo que incomodava ele muito mais do que a dor. Uma corrente de ar fria que tocava seu corpo. É como se alguém tivesse aberto uma fresta entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele se vira e começa a observar a casa, quando de repente se assusta com uma silhueta. Corre para ligar a luz, mas era somente uma pilha de roupas sujas. Ele também nota que o ventilador estava desligado, a janela do quarto fechada, mas a porta estava entreaberta, balançando, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Jay vivia sozinho e sabia que tinha fechado aquela porta. Mesmo bêbado, ele lembrava dessa ação. Então ele resolve sair do quarto, mas o que ele viu o deixou ainda mais inquieto. A janela da sala estava escancarada, a ponto de molhar todo o sofá. As garrafas de vinho espalhadas pelo chão e o tapete parecia uma esponja. Ele correu para fechar a janela, escorregando em bitucas de cigarro e garrafas quebradas. Quando finalmente fechou, ele sentiu um arrepio, mas não do frio, mas do seu instinto de que algo estava muito errado. Ele não lembrava de ter aberto aquela janela. Então veio aquele cheiro forte, quente e familiar de cigarro queimado. Mas havia algo a mais, um cheiro levemente doce, como o da gasolina. O Jay tentou ignorar porque estava muito cansado e confuso, então resolveu deitar de novo. Voltou pro quarto, se jogou na cama, sem sequer puxar o cobertor. Mas aquele cheiro continuava nas suas narinas. Então veio aquele sono que nunca mais foi embora. Jay foi encontrado morto pela sua irmã na manhã seguinte, com a garganta rasgada, como se fosse uma linha de carne costurada pelo próprio demônio. E no chão, ao lado da cama, rastros de cinzas e pegadas molhadas. Sim, era mais um caso do Ghost Stalker. O seu nome já percorria pela cidade como sussurros, algo ou alguém que matava jovens solitários. Sempre da mesma forma, sem testemunhas e deixando a sensação de que o pior sempre estaria por vir. Foi então que o detetive Morgan recebe mais uma ligação. Mais um corpo de um menino branco de 20 e poucos anos, morto durante a madrugada. O Samuel já estava acostumado com as sombras da cidade. Então ele vestiu suas roupas amassadas do dia anterior, comeu um sanduíche frio que estava na geladeira e saiu para enfrentar a tempestade que estava muito forte. Ao chegar no local do crime, viu seu parceiro Norman Keller,
Um policial novo, cheio de energia, mas muito verde ainda para aquele tipo de caso. Ele andava de um lado para o outro, muito nervoso, com um cigarro tremendo entre os dedos e todo molhado. Ele estava pálido, quase febril, e parecia que tinha visto um fantasma. E de certa forma, tinha mesmo. Eles então começaram a conversar e Norman revelou algo surpreendente. Ele tinha entrevistado por conta própria 3 pessoas que afirmavam ter sido vítima e sobrevivido ao Ghost Stalker. Samuel, cético, resolveu escutar. Não porque ele acreditava ou algo assim, mas porque não haviam mais pistas. Quando não se tem nada, as lendas parecem muito mais sólidas do que a realidade. O primeiro deles foi Bruce MacDonald, um homem grande, de aparência cansada, com olhos que carregavam algo muito pior do que o medo. Memórias. Bruce contou que certa vez ele voltou bêbado para casa e esqueceu de trancar a porta. E para sua sorte, ou azar, ninguém havia roubado nada. Mas às 3 da manhã, um cheiro de cigarro queimado o acordou. Então ele viu uma mão embaixo da sua cama. A mão estava saindo debaixo da sua cama e quando ele ilumina o quarto, ele vê um homem pálido, com um sorriso rasgado em seu rosto, olhos dilatados e uma expressão doentia. Aquela criatura sussurrou: "Aonde você vai?" e rastejou na direção de Bruce. Mas ele foi mais rápido e conseguiu correr. Só que depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. A segunda foi Ashley Carter, uma estudante de direito, muito inteligente, determinada e traumatizada. Ela contou que voltava da faculdade à noite quando percebeu que tinha um homem seguindo ela. Ele usava um moletom branco e uma máscara de médico. Ela tentou confrontá-lo e, quando fez isso, retirou a máscara, revelando um rosto cheio de bolhas, dentes amarelados e uma gengiva sangrando. O cheiro dele era insuportável e ele dizia ser o seu irmão e que estava muito feliz em encontrá-la. Só que Ashley jamais tinha visto aquele homem na vida. Foi quando então ele sacou uma faca, mas ela foi mais rápida, conseguiu escapar. Mas até hoje ela vive em alerta. O terceiro foi o Jonathan, que estava acampando com a sua esposa. No meio da floresta, durante a madrugada, ele escutou gritos e depois passos. Então, a sombra de um homem parou do lado da barraca. E quando Jonathan saiu para confrontá-lo, viu um homem de aparência brutal. Rosto queimado, roupas sujas de sangue e um olhar morto. O homem começou a sussurrar algo como mamãe e papai, como se estivesse regredindo seu estado mental, algo beirando o psicótico. Ele tentou atacar o Jonathan com um estilete, mas o Jonathan foi mais rápido, empurrou ele na fogueira e ele saiu correndo como um animal ferido em chamas. Com esses relatos, Norman e Samuel começaram a ligar os pontos, como se o assassino estivesse procurando algo ou alguém. Agora, eles tinham um padrão. Todos jovens, brancos, com cabelos escuros e em situações vulneráveis. Mas eles também tinham o padrão do assassino. Um moletom branco ensanguentado, sujo, com jeans azul. Uma face bem pálida, com cicatrizes de queimadura de 3º grau. Olhos escuros e esbugalhados, cabelos longos, pretos e bagunçados. Um sorriso cortado no rosto de orelha a orelha. E, é claro, um cheiro muito forte de cigarro queimado e gasolina. Foi aí que Norman se lembrou de um antigo caso arquivado. Um nome, uma história, algo que os veteranos da delegacia falavam em sussurro: Jeffrey Woods. Jeffrey foi um jovem que sobreviveu a um incêndio na qual acabou matando seu pai. O fogo deixou ele completamente deformado, principalmente no seu rosto. A família, ele, sua mãe e seu irmão Leo acabaram se mudando depois disso para Carter Landing. Mas tudo começou a piorar. Pouco tempo depois, a sua mãe acabou sendo morta, mas Leo conseguiu sobreviver. Ele se mudou para um apartamento isolado, mas Jeff sumiu. Samuel começou a pesquisar nos arquivos da polícia sobre o caso e conseguiu encontrar o atual endereço de Leo. Então, os 2 detetives foram até a casa dele para interrogá-lo. Leo agora era um homem traumatizado. Ele vivia com medo constante e dormia com uma faca embaixo do travesseiro. Seu apartamento era bem isolado, escuro, com um cheiro horrível e fétido. Tinha lixo espalhado por todo lado. Eles então começaram a interrogar o Leo, que com um olhar de desesperos e memórias agonizantes começa a contar a sua história. Durante o incêndio, ele e sua mãe conseguiram fugir, mas Jeff acabou preso sobre tábuas bem pesadas e seu pai acabou voltando para buscá-lo, mas os 2 acabaram soterrados sobre madeiras flamejantes. Seu pai acabou falecendo, mas Jeff sobreviveu, só que com várias sequelas. Foram necessários meses e várias cirurgias para tentar reconstruir o seu rosto, mas sem sucesso. Além da deformação no rosto,
ele não conseguia mais ter expressões faciais e nem sorrir. Sua voz também ficou um pouco mais baixa e áspera. Logo depois que ele recebeu alta, eles acabaram se mudando para Carpenter Landing. E Jeff começou a sofrer muito bullying na escola. Ele andava com medo de sair de casa e ser zoado pela sua aparência. Então começou a sair com um moletom branco e um capuz escondendo o rosto. Até que certo dia, ele e Lil saíram para ir no mercado e encontraram 3 valentões. Randy, que era um punk skatista 1 ano mais novo que Jeff. Ele tinha 12 anos. Keith, que era muito magro, e Troy, que tinha muito peso para sua idade. Os 3 adoravam mexer com novatos, e Jeff, com a sua aparência, era um prato cheio. Eles começaram a mexer com os dois e a fazer bastante bullying, mas aquele dia o Jeff resolveu revidar, só que ninguém saiu gravemente ferido. Mas o trio não ficou nem um pouco satisfeito daquele novato estar confrontando eles, mas Jeff também estava muito furioso com tudo que aconteceu. A partir daquele dia, além dele sofrer bullying de outros alunos, ele começou a sofrer muito mais bullying daquele trio, principalmente do Randy. Mas não só ele, o seu irmão Lil também começou a sofrer o mesmo tipo de bullying pelo trio, até que o Randy desaparece. Vários cartazes pela cidade começaram a aparecer pela procura do Randy e o Troy e o Kev começaram a acusar o Jeff de tê-lo matado. O Jeff negou tudo e o seu irmão Lil, que na época era muito próximo dele, acreditou na história. Depois disso, o Jeff parou de ir para a escola. Começou a se isolar e mal falava com o seu irmão. Ele também começou a pegar cigarros e a queimar a própria pele. Até que certa vez, o Lil ele entra no quarto do Jeff e vê ele ali encarando as chamas e se perguntando o porquê o pai deles foi o único que faleceu no incêndio. O Lil ficou furioso com aquilo e começou a falar que ele gostava demais do Jeff para ver ele naquela situação. E o Jeff pediu desculpas e disse que era muito difícil ter a aparência que ele tinha e ainda ser acusado de assassinato por causa disso. Eles conversaram um pouco e resolveram sair para tomar um ar. Então eles acabam encontrando o Keith e o Troy. Os dois encurralaram eles e pegaram uma faca e colocaram na garganta do Jeff, mandando ele assumir que tinha matado o Randy. O Troy revelou que o Randy falou antes de desaparecer que estava sendo perseguido pelo Jeff. E uma vizinha que estava ali na vizinhança acabou vendo a situação dos meninos com a faca na garganta do Jeff e chamou a polícia. A polícia prendeu o Keith e o Troy, conversou com o Lil e o Jeff e acabou liberando os dois. Durante a volta do trajeto, o Jeff estava quieto, com um olhar vazio, muito estranho. Quando eles chegaram em casa, o Jeff ele surtou e começou a tirar vários objetos na parede, a ponto de acordar a sua mãe. Ela foi no quarto do Jeff ver o que estava acontecendo e um dos objetos que ele jogou na parede foi uma caixa que deixou cair o canivete do Randy. E o Lil, na hora, perguntou por que ele estava guardando aquele canivete velho e sujo de sangue seco. O Jeff ficou ali em silêncio, encarando o seu irmão. E o Lil disse que naquela hora não era mais o Jeff. Parecia uma coisa ali, parada, encarando ele, com olhos pretos e arregalados. O Lil, sem pensar 2 vezes, saiu do quarto e puxou a sua mãe, que acabou ficando porque exigia uma explicação do que estava acontecendo. O Jeff ficou ali parado, em silêncio, no corredor escuro, segurando o canivete enquanto escutava sua mãe tentar dialogar com ele. E em seguida, ele derruba ela e esfaqueia o seu pescoço enquanto encara os olhos de Lil. Nesse momento, o Jeff ele revela quem ele realmente era e que ele que começou aquele incêndio porque ele queria matar a todos, incluindo a si mesmo. Ele vivia em constante agonia e o desejo de matar sempre esteve com ele. Disse que se sentia um fracasso e que se existisse um Deus, ele estaria zombando dele lá de cima pela fraqueza dele nesse momento. O Lil tentou correr para o seu quarto para se esconder enquanto o Jeff esculpia um sorriso em seu rosto com aquele canivete ensanguentado. Ele teria conseguido se esconder se ele não começasse a ter ânsias de vômito e quase vomitado devido ao cheiro forte e insuportável de cigarro e gasolina que vinha do Jeff. Então o Jeff ele pula para cima do Lil e fala: "Shh, vai ficar tudo bem, Lil. Quando tu acordar, tu vai ver mamãe e papai novamente." Mas o Lil conseguiu empurrar ele, saiu correndo e chamou a polícia. Só que quando a polícia chegou, o Jeff já tinha
desaparecido. Agora, voltando para a atualidade, os 2 detetives estavam escutando atentamente o Liu contar a sua história. E ele os fez prometer que caso pegassem o Jeff, eles não iriam prendê-lo, mas sim matá-lo. Depois disso, eles vão embora prometendo proteger o Liu, mas eles cometeram um erro muito grande. Eles estavam sendo perseguidos. O Jeff queria terminar o que começou, e numa oportunidade ele pulou na janela e se escondeu no armário. Só que ele também cometeu um grande erro. Ele deixou a janela do quarto aberta, o que acendeu um grande alerta no Liu, sabendo que poderia ser o seu irmão invadindo a sua casa. Ele começou a vasculhar a casa e eventualmente os dois se encontraram. Eles entraram numa luta corporal e somente um dos irmãos sobreviveu, mas infelizmente nós não sabemos qual. Bom, gente, essa é a nova creepypasta, espero que vocês tenham gostado. Eu pessoalmente achei ela bem interessante, porque ela já mostra que o Jeff, ele, ele já era uma pessoa ruim, ele já era uma pessoa completamente perturbada, porque na minha cabeça, tipo, por mais que ele tenha passado por todos os traumas, ele ter ido atrás de matar a família dele, que são pessoas que ajudaram ele, ao invés de, sabe, ir atrás de outras pessoas, pra mim não fazia muito sentido, apesar que eu gosto bastante dessa creepypasta. E enfim, eu acho que ela tira, essa nova versão, ela tira essa dúvida, assim, que muita gente tinha, né, do porquê que ele foi matar os pais e o irmão, sendo que eles ajudaram a proteger ele, sabe? Apesar que, tipo, ele já tinha tendências violentas antes, e ele acabou enlouquecendo com tudo que aconteceu, mas enfim, eu ainda achava que era uma falha, podia ser alguma coisa, assim, que não estava se encaixando muito bem, apesar que a gente sabe que tem pessoas bem ingratas por aí, mas eu gostei bastante, né, dessa nova creepypasta, eu acho que ela teve um ciclo, assim, bem fechadinho de que o Jeff sempre foi uma pessoa perturbada. E agora que eu já estou pronta, eu vou ir gravar um crime que envolve a história do Jeff the Killer, que é um crime muito grave. E spoiler, vai ter uma participação especial. É isso. Eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês têm alguma creepypasta que vocês querem que eu traga, até a próxima. Beijos, beijos.